Oi, oi, tudo bem, gente? Hoje temos um tema muito legal aqui de interesse de todos nesse momento. Oi, vamos entrando. Oi, Pamela. Oi, Dr. Cláudio, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal com uma pessoa super especial, com um especialista, que é meu médico também, Dr. Cláudio Ambrosio. Já vou chamar ele aqui. O doutor já tá pró agora, né, doutor? Salve, salve desde Chile. Oi, oi. Doutor tá entrando. E aí, Olá, doutor? Tudo tudo bom? jóia? Tudo bem? Agora você já tá super adaptado aqui aos nossas lives, né? Já estão aqui ajeitando, né? Isso aí. Bom, estou muito feliz de estar com você aqui de novo hoje. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar e principalmente nesse momento, né, que está todo mundo em casa, atacando a geladeira. Doutor, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse das suas especialidades e explicasse um pouquinho da sua carreira e das coisas que você faz. Bom, gente, eu sou pós-graduado em endocrinologia e metabologia, né? Metabolismo, sou membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. E também sou membro da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, Imunopatologia, né? Então, é isso. Aqui tem vários certificados por aqui. E sou professor convidado na Universidade da Califórnia, né? Na área de biotecnologia e medicina. E também tenho duas patentes, agora internacionais, também primárias nos Estados Unidos, na verdade. Eu entrei com as patentes através dos Estados Unidos, na área de metabologia também. Bom, isso é um resumo, né? Aí agora a gente vai conversar e vamos tirar a dúvida de todo mundo, não é isso? Isso aí. Bom, eu acredito que imunidade é algo que está preocupando todo mundo, e na outra live a gente falou bastante sobre imunidade, né? E hoje o assunto é sobre como que a gente vai se manter em forma, enclausurados aqui em casa, sem poder sair, ansiosos e tendo esses ataques à geladeira constantes, eu que não gosto de doce, não gosto assim, não como muito doce, não tenho tanta vontade, até eu tô tendo essas vontades de comer doce aí no meio da tarde, à noite. E eu sei que muitas mulheres passam por isso, principalmente as mulheres, mas meu marido aqui também, viu? Quando você está em casa, né, é a tendência, se você tiver sem ocupação, vamos dizer assim, o emocional ele vem à tona, né? Então é muito comum, por exemplo, a compulsão noturna, por exemplo. É a pessoa que trabalha durante o dia, tem um dia agitado pra caramba e acaba, às vezes, descontando tudo durante a noite. E existem estudos que ainda, assim como existem estudos que falam a favor e contra tudo, né? A medicina é assim, né? A ciência é É, mais exata. Mas há estudos que indicam que as pessoas que consomem cafeína ou derivados da cafeína, por exemplo, chocolate, cafeína, chá preto, né? Coisas que têm cafeína, têm a tendência de compensar essa alimentação à noite. Então a pessoa às vezes toma café de dia para dar aquela energia extra, uma energia que ela não está na hora, e depois à noite o organismo fala o seguinte: olha, eu te entreguei aquela energia na hora que eu não tinha, agora a conta está aqui. Ou seja, me dá energia de volta. Aí a pessoa tem a tendência de comer coisas mais calóricas e tal. Então, esse é um perfil psicológico. Tem muitas tá. formas da gente combater, né? Lógico que a atividade participa de tudo isso, mas existem, por exemplo, chás dependendo do nível de ansiedade da pessoa, a gente aborda com medicação, se for necessário, dependendo da anamnese porque tem pessoas que têm problemas mais sérios, né, do que só uma mera compulsão. Tem pessoas que têm realmente depressão, tem ansiedade Sim. que precisa de medicação. Então, a gente vai tratar e abordar de acordo com a intensidade do histórico da pessoa. Toda uma anamnese que a gente faz, assim como os neurologistas, os psiquiatras, nós endócrinos, membros da Sociedade de Endocrinologia,
a gente tem muito a ver com essa parte emocional, porque como a gente trata muito obesidade, muito gente que quer emagrecer, definição corporal, a gente, sem querer, é muito inerente à nossa especialidade uma alteração emocional. Então, a gente, via de regra, a gente tem que interferir nessa questão emocional para um melhor resultado no tratamento. Legal, doutor. Agora, algo que eu sempre vejo assim em relação às alunas que a gente analisa, elas falam: "Ah, eu tenho compulsão, eu sou muito ansiosa". Das duas coisas que a gente sempre enxerga, né? Ou elas têm um desequilíbrio muito grande na alimentação, por exemplo, faz um jejum de manhã e aí quer compensar isso à noite, ou come é, carboidratos né, de alto índice glicêmico que acabam gerando essa compulsão, ou realmente não comem carboidratos durante o dia, achando que vão emagrecer e aí à noite descompensa. E tem as pessoas que mesmo com essa alimentação equilibrada, por conta do emocional, né, elas acabam tendo essa questão da ansiedade e da compulsão alimentar. Como que a gente consegue identificar? Tá. Alexandre, tudo bem? Eu vou colocar que se alguém fizer pergunta, eu vou conseguir ler. Pode continuar falando. Legal. Então, como que a gente consegue identificar, assim, tem algum sinal para saber se a pessoa está com alguma questão mais importante relacionada à depressão, essa parte hormonal também, ou se é só um desequilíbrio leve que talvez equilibrando essa parte da alimentação, comendo melhor, nutrindo melhor o corpo, a gente consiga resolver? Não, olha, você fracionando a alimentação e tendo os horários estabelecidos e ter uma rotina de horário de alimentar, isso já evita essa compulsão, porque parte da compulsão pode ser o que nós chamamos de supercompensação. Por exemplo, às vezes uma pessoa passa o dia e não toma o café da tarde. E aí ela fica um período mais longo sem ingerir alguma coisa. E chega à noite, o organismo, ele cuida de fazer a pessoa ter uma tendência de alimentar uma coisa mais calórica. Isso pode ser carboidrato, pode ser açúcar e derivados, mas como pode ser também coisas mais gordurosas, né? Então, essa supercompensação que a gente está falando é quando a pessoa ela pula a alimentação e existe essa supercompensação. Neste caso, não necessariamente tem uma parte emocional envolvida. Aí já é uma coisa mais biológica e orgânica em si, né? Então, existe o formato... Oi, Luizinha. Minha sobrinha tá... Então, existe tanto a parte emocional que você abordou primeiro, como a parte também orgânica em si, que é o que eu acabei de falar, que é um exemplo de pular a alimentação ou mesmo ingerir muito pouco alimento de forma forçada, e aí chega um ponto que o organismo não aguenta, se ele não tiver outras situações que ajudam a coisa a acontecer, né? Na verdade, o bom resultado, ele depende de vários fatores simultâneos. Sim, doutor, e é isso que a minha equipe, né, que eu tenho a nutricionista também, a gente ensina dentro do programa. Por quê? Eu não acredito que uma alimentação muito restritiva seria duradoura, né? Então, o que a gente ensina é esse equilíbrio. É ensinar as pessoas a se alimentarem, fracionar, comer o que é certo em determinado horário, que vai nutrir seu corpo, te ajudar na parte cerebral, mental também, para ter mais foco. Alguém falou de foco aqui, mais concentração. E normalmente resolve, mas claro que existem alguns casos, né, que a pessoa precisa de um tratamento mais específico com um médico. Portugal, estamos pedindo um beijo de Portugal aqui. Portugal, ai que legal, Legal, bastante hein? gente de Portugal por aqui. Legal. E realmente eu acredito que para a gente conseguir não só manter a forma, né, a gente vai falar das estratégias aí, o que você possa sugerir para essa quarentena, mas não só manter a forma, como mudar os hábitos, né? Fazer com que isso vire sua rotina. O estilo de vida saudável vire uma rotina para a gente não cair sempre nesse ciclo, né? De dietas restritivas,
emagrecimento, depois compulsão, que eu sei que desregula toda essa parte hormonal também. E aí a gente volta e desanima, engordou de novo, aí volta para dieta restritiva. E aí é um ciclo sem fim, né? Se a gente não realmente começa a equilibrar, que você deve tratar muito disso, né? De pessoas que viveram a vida inteira no efeito sanfona e falam, pelo amor de Deus, doutor, me salva, me dá alguma coisa aí para eu me estabilizar. Porque realmente eu vejo que as pessoas, que é muito difícil a pessoa sair da zona de conforto e falar, não, dessa vez eu vou mudar para sempre, né? Eu vou me esforçar para realmente transformar meu estilo de vida. É verdade. É por isso que eu sempre sugiro durante o tratamento, tanto na alimentação quanto a atividade física indicada, que seja uma coisa nada muito agressivo. Principalmente quando a pessoa chega no objetivo dela, a gente passa uma manutenção que propicia a pessoa a manter com facilidade. Porque se você passar uma dieta muito apertada, ou então o nível de atividade física, ou mesmo o tipo de atividade física que a pessoa não gosta, ela não vai conseguir permanecer muito tempo naquele tratamento. Então, a manutenção, porque o resultado, assim, a gente consegue relativamente rápido, né? A questão do Uhum. peso, definição corporal. Mas, como as pessoas sempre dizem, o difícil é a manutenção. Mas o segredo da manutenção é justamente você passar uma coisa que pode ser do dia a dia da pessoa, que né, uma coisa que é fácil de levar. Então, Uhum. eu sempre pergunto à pessoa se ela tem preferência por algum tipo de esporte ou algum tipo de atividade física. E dentro das preferências da pessoa, eu tento adaptar de forma que aquilo fica mais dentro do estilo de vida dela, né? Lógico que para você ter o resultado inicial daquilo que você quer, nem sempre dá para seguir a sua zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Então, a Sim. gente tira a pessoa da zona de conforto para obter o resultado, seja para ganhar massa muscular, para definição muscular, ou para emagrecer. Tem pessoas que preferem emagrecer tendo um shape mais assim, mais fitness, né? Um pouco mais de massa muscular, mas sem exagero. Já tem outras pessoas, principalmente em São Paulo, a gente nota que existe uma diferença do conceito de beleza. Vamos dizer assim, E o São Paulo, né? o pessoal de São Paulo gosta de ser mais fininho, né? É. Mais fininho. Já o pessoal do Rio, eles querem ser magra, mas com uma definição um pouco de volume. Então a Isso. gente nota que cada estado, até varia de cidade para cidade, como estado para estado, e a gente vê o objetivo que a pessoa quer e a gente desenha um plano de ação e que Uhum. envolve aí a atividade física, a parte nutricional, a parte emocional muito comum. Olha, eu estou para te dizer que de 10 pacientes que querem emagrecer ou manter o peso, pelo menos uns 40, 50% tem uma abordagem emocional junto. Seja elas Uhum. estão tratando já com um psicólogo ou alguém da área, ou precisa do médico como nós, seja da área de endocrinologia, seja membro da sociedade de endócrino ou não, no geral, seja quem for, às vezes precisa de entrar com alguma medicação para poder equilibrar, porque é muito comum a pessoa estar passando uma fase difícil na vida dela, alguma coisa, Sim. né, algum momento que desequilibrou ela, e aquele desequilíbrio fez a parte de psicoterapia é importante, mas muitas vezes a gente precisa lançar mão de uma medicação quando for necessário, né? Sim. Para trazer esse equilíbrio, né? E para a pessoa conseguir se manter constante. Eu vejo que mulher tem muito isso, essa questão da TPM, mulher oscila muito, né? Eu acho que por isso que nós somos as que mais vivem o famoso efeito sanfona. Alguém perguntou aqui, qual o segredo do efeito sanfona? E realmente isso, a gente vive esses picos hormonais, que você vai poder nos explicar muito bem, porque, nossa, de repente a gente está querendo matar um, no dia seguinte, no momento seguinte, a gente já está super afetuosa, amorosa, e é assim que a vida vai, né? Então, ainda mais imagino aí na quarentena, mulherada. E muitas de nós compensamos realmente na comida. Eu, doutor, eu vou te contar, vou contar para as pessoas aqui que não sabem rapidinho. Uma fase da minha vida, no início da adolescência, eu
eu comecei a ter vários problemas relacionados à alimentação, né? Então, eu sempre fui magra, mas eu era aquela falsa magra. E por conta do meu emocional, algumas fases que eu passei na vida, eu comecei a fazer dietas muito restritivas, achando que aquela era a solução. E eu fazia exatamente isso, o extremo. Eu treinava 7 dias na semana, eu treinava muito, eu comecei a comer cada vez menos e eu não enxergava que eu estava magra. Eu não só estava magra, mas eu estava muito magra. Eu fiquei 1 ano sem menstruar, né? Isso foi aos meus 20 anos. E realmente era o meu psicológico. Eu tive que me tratar, passar por uma terapia para enxergar isso. E até o início da história, porque hoje eu faço o que eu faço, porque foi depois, né, que eu testei de tudo, tipos de dietas, todos os tipos de treino, que eu consegui chegar num equilíbrio através de muito estudo, de muita vivência, né? E quando eu conheci o Pilates também, que me fez, eu acho que perceber, trazer toda essa questão da consciência corporal e consciência alimentar também. Eu percebi que eu teria que nutrir o meu corpo. Então, poxa, se eu tô com fome o dia inteiro é porque meu corpo tá precisando de algo, né? Só que, claro, cuidar da mente, nós somos um conjunto, nós somos uma coisa só. Não adianta a gente cuidar só do corpo, da estética, não cuidar da saúde, não cuidar da mente também, né? Porque senão um afeta o outro, não adianta. Você tem toda a razão. Eu vi duas perguntas aqui, deixa eu responder, senão vou acabar esquecendo. Uma, Tá. primeiro, perguntou se é saudável usar o diurético diariamente. Eu digo que depende do caso, né? Porque tem pessoas que têm, por exemplo, o que nós chamamos de edema idiopático da mulher. Existe um diagnóstico que torna necessário o uso do diurético, assim como outras situações. Então, o diurético ele pode ser associado, em alguns momentos, como você mesmo relacionou, na TPM, quando a mulher sente um inchaço, por exemplo, ou, porque tem mulheres que têm a TPM muito intensa, né? Então, a gente até existe aquele recurso do fazer do implante hormonal que ajuda no Sim. tratamento da TPM, né? Que eu E uso e adoro. Depois a gente pode falar disso também. tá, ele é um recurso muito interessante que não depende do uso do diurético, porque ele equilibra o hormônio das mulheres e com isso a mulher fica equilibrada hormonalmente falando, vamos dizer assim, e psicologicamente também. Por isso que melhora a irritabilidade, a insônia, melhora a qualidade do sono e com isso ela tem um organismo mais apto para ter melhores resultados na atividade física. Uhum. Então, em relação ao uso do diurético, a resposta é essa. Isso depende do caso, mas não é para a pessoa usar a vida inteira o diurético. É uma coisa por um período, né, que Uhum. precisa ser estabelecido. A outra pergunta que fizeram que eu li é o que eu acho do jejum intermitente. Eu não sou muito a favor do jejum intermitente porque ele dá, como qualquer dieta rigorosa, dá resultado de curto prazo. Dieta da lua, dieta de Hollywood, de onde for. Então, Da sempre tem uma dieta proteína, do rigorosa. ovo, da sopa, né, doutor? Isso, sempre. Sempre vai dar um resultado de curto prazo. Mas e o médio e longo prazo? Você não quer ficar magra só uma semana, né? Ou 15 dias. Porque você não vai fazer o jejum intermitente, porque ele não é saudável fazer ele sempre, né? O organismo humano, ele não foi, durante essas milhares de anos que o ser humano existe, ele não foi para realizar um jejum intermitente. O correto, até hoje, na nutrologia e na ciência, a gente percebe que é você ter uma dieta fracionada, comer sempre nos horários estabelecidos e ter uma dieta que nós chamamos balanceada, que é uma dieta que te nutre ao mesmo tempo, né? Mas que ao mesmo tempo ele não faz um excesso de caloria. Então, essa é a resposta. Deixa eu ver aqui. E eu vejo muitas mulheres que fazem jejum, eu também não sou a favor. Por quê? Exatamente, eu penso em algo que você possa estabelecer para a sua vida para o longo prazo, né? Porque eu sofri muito com dietas, eu sofri demais. Então, eu era antissocial, eu ficava com tontura e eu tenho hipoglicemia também, o que piora a situação.
Então, eu sofri demais, aí não queria beber, aí sentia culpa de comer. Então, hoje, eu como um brigadeiro, mas aí eu treino no dia seguinte, eu acordo, tomo meu suco verde, eu sei, conheço o meu corpo e eu estabeleci uma rotina que se eu viajo, eu sei que eu vou inchar, eu sei que eu vou engordar. Por quê? Porque meu corpo não está acostumado a comer tão fora do normal. Mas quando eu volto, eu sei que eu demoro ali 2 semanas voltando para minha rotina normal, sem esforço, eu consigo voltar ao meu corpo. Então é isso que eu desejo para as mulheres, né? Que elas aprendam a se alimentar de forma consciente, exatamente para não sofrer mais, para não ter que ficar, ai, hoje eu comi McDonald's, mas amanhã eu vou fazer jejum. Hoje eu me acabei no churrasco, mas eu faço jejum de 3 dias. Nossa, Sabe aquelas coisas? E não nossa, aí dá, né, bagunça gente? tudo, bagunça tudo. Bagunça tudo. Teve uma pessoa que perguntou pra gente que o ovário policístico, né? Uma pessoa que não tem ovário policístico, se o anticoncepcional ajudaria, acredito, na obesidade, é o que eu entendi. O ovário policístico é uma das causas do sobrepeso, né? Então, uma pessoa que tem ovário policístico e sintomas, depende do grau também, tem que fazer ultrassom e tudo mais, às vezes precisa de medicação, às vezes não, depende de cada caso. Mas, via de regra, a pessoa toma a medicação anticoncepcional, vamos dizer assim, quando tem o ovário policístico. Quando não tem, então o ovário policístico não é uma das causas. As causas de um sobrepeso são várias, né? São muitas causas. Então a gente faz um check-up e faz todo um protocolo para a gente poder definir, identificar a origem e a partir da identificação de qual é o problema da pessoa, a gente faz uma estratégia para aquela pessoa, né? E aí a gente consegue os melhores resultados. E eu acho que essa é a resposta. Deixa eu ver mais perguntas. Peraí. Ela quer saber sobre o período menstrual, se vale se exercitar ou não. Vou deixar você falar antes, doutor. Não, eu acho que se a pessoa não tiver nenhum problema, nenhuma coisa que impossibilite, ela pode e deve fazer atividade durante o período menstrual sem problema nenhum. Não vejo uma contraindicação só por estar no período de período menstrual. Não, não necessariamente, né? Se ela Legal, tiver, só Para se ela muitas tiver. pessoas, eu vejo que a atividade física melhora esse mal-estar. Então, eu sempre fiz, mesmo me sentindo mal, me sentindo mais cansada, mais irritada, às vezes com dor de cabeça. A dor de cabeça, ela piora um pouco, né? Quando a gente faz atividade física. Porém, se a gente só tá com os outros incômodos, se você faz uma atividade, a tendência, não sei se isso é hormonal, se você pode explicar isso pra gente, mas a tendência é melhorar, é a gente se sentir melhor após a atividade física. Sim, após a atividade física, a pessoa tem um bem-estar e até melhora a produtividade no trabalho, né? As pessoas que têm um organismo apto, no sentido de ter a facilidade de praticar atividade física pela manhã, elas relatam com frequência que a atividade física deixa o organismo dela melhor pela liberação das endorfinas e todos os neurotransmissores que são liberados durante essa atividade física. Isso faz com que a pessoa melhore até o sono, né? Ela melhora o estado emocional dela em geral. A atividade física ela é indicada não só como forma de manter a forma, mas também para manter o emocional, né? É isso, doutor? E eu acho que nessa quarentena, assim, muitas pessoas me perguntam, Lu, mas é melhor treinar de manhã ou melhor treinar à noite? Pro emagrecimento, na minha visão e para disposição, bem-estar, é isso que você falou. Eu sempre indico um ritual, uma rotina Isso. matinal que eu falo que é o nosso ritual empoderador, porque a gente se empodera, né? A gente se sente melhor, mais bonita, mais ativa, fica com menos preguiça. Aí você já come bem de manhã, você já começa o dia bem. Porém, por conta da ansiedade, né, do trabalho, da correria em casa, muitas pessoas acabam deixando, principalmente agora na quarentena, para fazer atividade física à noite. E eu queria saber se você acha que tem alguma diferença, né, tanto para o emagrecimento quanto para essa questão da ansiedade.
Não, a gente precisa respeitar o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o movimento dos hormônios de cada pessoa ao longo do dia, né? Que não é igual em cada um. Cada um é como se fosse uma impressão digital, né? Cada um tem o seu ciclo circadiano. Por isso que tem pessoas que têm, às vezes, o melhor momento de produtividade, seja no trabalho ou no que ela faz, às vezes é 5 horas da tarde. E a outra pessoa tem a melhor produtividade dela pela manhã ou pelas 10 horas da manhã. Tem muitas coisas que influenciam nisso. Então, em relação a ela ter uma rotina, eu concordo que ela precisa manter uma rotina. Sim, ela tem que ter a rotina. Mas a rotina dela tem que obedecer às necessidades e que seja coerente com o organismo dela, né? Porque às vezes a gente fala, olha, você tem que ter o seu lanche da tarde às 15 horas, mas às vezes o trabalho dela obriga que seja às 16, então vamos adaptar, né? Uhum. Teve uma pessoa que perguntou aqui agora qual é a alimentação mais adequada no momento da menopausa. Não existe uma alimentação assim única, né, para uma pessoa ir na menopausa. Depende do peso que ela está, a idade, depende de uma série de coisas, inclusive a bioimpedância que a gente faz, o ultrassom que a gente pode fazer, né, que a gente faz para identificar vários. Então, não existe uma dieta de emagrecimento assim Para cada específica. idade. Não é específico, né? É específico para a pessoa e não por causa da menopausa. A gente tem que fazer uma coisa específica para a pessoa. Até porque ela pode ter uma comorbidade, por exemplo, pressão alta, diabetes, Uhum. colesterol, pode ter alguma outra comorbidade, alguma situação que a gente também tem que levar em consideração na hora de indicar até a atividade física, dieta, tudo isso. E a respeito do horário, respondendo a você, eu acho que deve obedecer a questão do ciclo circadiano. E a gente identifica isso com algumas perguntas assim, durante a nossa anamnese de consulta, para a gente perceber que tipo que é o organismo dela, né? E com isso a gente adapta. A gente sempre procura adaptar o tratamento à própria pessoa, para facilitar ela permanecer no tratamento. Sim, legal. Eu normalmente eu gosto de acordar cedo, gosto de fazer atividade física de manhã, senão parece que o dia não começa. Porém, no meio da tarde me dá um baita sono, aquilo que a gente já tinha conversado, né? Então, com alguns suplementos, né, faço um lanchinho à tarde, muitas vezes eu melhoro e acabo ficando mais disposta, mas no fim do dia eu já tô meio com a energia baixa, assim, para fazer um treino. Doutor, perguntando aqui em relação à menopausa, só para complementar, você acha que essa questão hormonal, né, de quando a mulher vai entrando na menopausa, o chip ele pode ajudar muito nesse momento também, ou ele é só específico para outras questões? Uhum, é o termo O mais adequado implante. seria o implante. Sim, Implante, não, ele ajuda sim, ele ajuda. Na verdade, o implante hormonal é uma forma farmacêutica de usar uma medicação. Da mesma forma que você tem um comprimido, tem uma injeção, você tem uma pílula, tem uma injeção, você tem aqueles pumps, né, que são os cremes que você passa. Então, o implante ele é uma forma farmacêutica que pode ser usado durante a menopausa, sim. Porém, não é o mesmo e nem da mesma forma para tratar uma TPM, né? A dose, tá? o tipo de implante que a gente coloca não é o mesmo. Porque Uhum. geralmente quem reclama de TPM é uma mulher que está ainda com fluxo e tudo mais. Já a mulher que está sentindo a menopausa, ela geralmente já não tem o fluxo ou está intermitente, ela tem muito raramente, então está naquela fase de dificuldade. E lógico que a menopausa altera o metabolismo da pessoa, o que é natural alterar o metabolismo da pessoa. Então, a gente tratando a menopausa com implante ou com outras formas farmacêuticas, a gente está contribuindo para regular o organismo da pessoa e, com isso, também o metabolismo. Por isso que o tratamento ele é sempre bem-vindo. A pessoa melhora o humor, melhora o sono, melhora a resistência física, melhora uma série de fatores que tem pessoas que sentem muito a menopausa, né? Outras quase não Entendi. sentem, então não é necessário, às vezes, um tratamento. Outras pessoas precisam de mais e existem esses recursos que fazem um tremendo resultado. Legal. Ó, deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada ao implante, ó.
esse implante tem contraindicação para pessoas com problema de circulação? Não. É a mesma coisa de você perguntar se uma pessoa está contraindicada de tomar pílula contraceptiva por ter problema de circulação. Não. Eu acho que você tem que tratar o problema de circulação, né? E o tratamento de reposição hormonal ou tratamento metabólico, ou seja, algum problema, por exemplo, tireoide, você trata paralelamente. Uma coisa não melhora, mas também não vai atrapalhar, né? Não vai Legal, melhorar, não vai fazer diferença nenhuma. É um tratamento paralelo, tá? ótimo. E tem pessoas que tomam aquelas injeções anticoncepcionais, né? Você indica essas injeções? Eu não sou muito fã, porque a grande maioria das mulheres reclamam muito do sobrepeso quando usa a forma injetável, né? Aham. Então eu percebo isso, é uma experiência pessoal, não estou dizendo que isso seja verdade para todo mundo, mas pela experiência, e principalmente as que duram mais tempo, porque elas são de depósito e por isso a dose do hormônio feminino é maior e com isso geralmente assim a incidência de queixa de sobrepeso é grande. Então eu não sou muito fã, apesar de saber que terapeuticamente tem efeito, só que como eu recebo muitas pacientes para emagrecimento, então eu prefiro usar outras ferramentas, né? Tá Certo. perguntando quais são os riscos aqui, Isso. né? Os riscos devem ser do implante hormonal, provavelmente. O risco, se você fizer o implante nas doses normais, o problema de tudo, sabe? É quando a pessoa toma uma overdose, né? É o mesmo problema de quem faz suplementação, por exemplo, com whey protein e tudo mais. Às vezes a pessoa acha que tomando uma dose excessiva vai ter um resultado melhor, ao invés de treinar mais, por exemplo. Então, Sim. eu não acho que tem um efeito colateral se você usar a dose normal, né? Porque, na verdade, quando você falou, você usou um termo chip, né? O chip da beleza, que é É. popularmente conhecido como chip da beleza, na verdade, ele é um tratamento criado para tratar síndromes femininas, como a menopausa, por exemplo, a coisa mensal, né, o distúrbio mensal, que é. Mas o efeito colateral dele é que é positivo, porque o efeito colateral dele, ele costuma diminuir um pouquinho o percentual de gordura e aumentar um pouquinho a massa muscular em quem faz treinos, né? Em Sim. quem pratica atividade física. Sozinho ele não tem esse efeito. Ele tem só o benefício da parte hormonal em si. Mas naquelas pessoas que têm ele e que fazem atividade física, o efeito adverso, vamos dizer assim, é o efeito estético, né? Por isso que ele foi apelidado popularmente como chip da beleza, como na verdade é um implante hormonal que faz tratamentos médicos. Mas nas pessoas como você, por exemplo, que tem um estilo de vida muito legal, muito controlado, então você é uma pessoa que conquista um corpo ainda melhor fazendo um Sim. tratamento como esse, né? O Na que eu, verdade, o que eu, o resultado estético é secundário, porque o objetivo é, principal é a saúde. E o objetivo isso. estético é secundário, mas ele vem, entendeu? O que eu senti de diferença, na verdade, a minha queixa, era não engravidar, né? Novamente, que eu já tenho 3. Então, essa era a primeira questão. E a segunda questão era o cansaço. Eu estava sentindo um cansaço muito, muito forte, porque eu não dormia direito, estava com um bebê pequeno e cansaço da hora que eu acordava, durante a tarde também, e também eu não consegui voltar ao meu peso. Eu estava muito magra, sem massa magra, né? Por quê? Dormindo mal, eu treinava bastante, como sempre treinei para manter meu corpo, Aham. comia direito, porém o sono e eu acho que esse desequilíbrio hormonal estavam afetando tudo isso. E realmente essa questão de você estar mais equilibrada. Então, isso afetou demais, porque eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ganhar mais massa magra, eu ganhei pouca coisa, assim, não, ganhei 1,5 kg, mas foi o suficiente para eu me sentir melhor, me sentir mais disposta, mais forte. E eu perco massa muito fácil, né? Então, aqui, só nessa quarentena, fazendo os meus treinos, perdi 1,5 kg, sem Caramba! querer.
porque eu tô dando vários treinos, né, aqui online, ao vivo. Legal. Então realmente a tendência, como eu como direito, faço atividade física, a tendência é secar. E eu gosto também de ter um pouquinho de massa magra, então isso foi muito legal, me ajudou. Esse um Que quilo bom. e meio a mais aí fez diferença. Quando a gente tiver na revisão, vamos fazer as bioimpedâncias, né? A comum, a Vamos, quadripolar, vamos fazer tudo para a gente ver aí todos os seus a números, vamos diferença. ver isso numericamente, né? Porque é muito legal você ver a evolução que você já percebeu, mas quando você vê Sim, em números também, sabe? Estimula mais ainda você a permanecer nisso que você já está, né? com certeza. Mas eu acho que o principal para nós mulheres, que né, a gente tem filho, a gente trabalha, e tem que cuidar da casa, é a disposição. Se você não está bem, se você não está bem disposta para fazer as coisas, para trabalhar, É. nada funciona, né? Verdade, verdade. A atividade física que você faz muito bem e toda a alimentação que você segue e mais ainda com os tratamentos que você realiza, que são tratamentos assim em um nível assim não é uma coisa muito comum ainda no Brasil, né? Então isso Uhum. ajuda muito a não ter um desgaste corporal. Com isso você acaba mantendo a energia e a aparência que não é compatível com a idade cronológica, muitas vezes, né? Vamos contar para elas, doutor, que eu fiquei tão feliz quando eu fui no consultório do doutor e fiz a bioimpedância, né? Explica como é essa bioimpedância, que é muito Bom, legal. a gente realiza, na verdade, três. A gente faz a bioimpedância comum, faz a bioimpedância quadripolar e, quando é necessário, a gente faz ultrassom, que a gente avalia ainda mais profundamente. Então, eu lembro que quando você fez a sua idade biológica, deu bem baixa, né? Porque Deu você já... 22 anos. Pois é, tá vendo? Parabéns. Imagina a Então, alegria. é isso aí, eu lembro que você tem pouca gordura visceral, né? Você está Sim, muito saudável e também justifica, né? O estilo de vida que você vem levando, isso trouxe resultado e continua. E a Grazi está vendo aqui, ó, tá falando que é o Paris, é. é o tipo de ultrassom, é Vamos, o nome do ultrassom, parabéns, né? vamos embora juntas, mulherada. Doutor, a Ju está perguntando qual que é o nome do hormônio do implante. Na verdade, o hormônio são vários. Imagina que eu tenho ali várias opções de hormônios que a gente pode utilizar e associar nos implantes. Então, tem momentos, dependendo dos sintomas da pessoa, eu posso associar dois ou três diferentes de acordo com, por exemplo, a idade, quadro clínico, sintomas que ela está sentindo, se ela tem ou não uma doença ou ela usa alguma outra medicação para tratar alguma outra coisa. Então, não é especificamente. A gente é um conjunto de hormônios possíveis e que a gente vai tratar de acordo com cada caso, inclusive exames, né? Como eu disse anteriormente, por exemplo, o mesmo hormônio que eu posso usar numa mulher na menopausa, eu posso usar para tratar TPM, mas em doses diferentes. Eu gosto de fazer uma analogia que, por exemplo, a pessoa que toma aspirina 100 miligramas, ela está tomando uma dose certa, geralmente usada para cardiopata, né? E a Uhum. pessoa que usa aspirina em 500 miligramas, ela quer melhorar a dor de cabeça, febre. Então, quer dizer, é a mesma medicação com doses diferentes e efeitos diferentes, né? Então, a dose também que eu passo do implante, no caso, a gente está falando do implante, a dose, ela implica no resultado. Eu posso obter um melhor resultado numa determinada coisa dependendo da dose. Então, isso é muito importante a pessoa entender isso, que o implante é um nome, mas é um nome genérico, é como se você falasse injeção. Injeção tem Uhum. injeções, várias doses e tal. Então, o implante, ele também, assim como a dieta, assim como uma série de coisas que a gente faz, precisa ser individualizado, né? Tem pessoas que precisam de uma dose menor, tem pessoas que têm um organismo mais sensível e que uma dose Sim. menor já resolve. E às vezes eu coloco essa dose que a maioria das mulheres se dão bem e a pessoa não sente todo o resultado que a gente quer. Então a gente precisa complementar com uma dose a mais, por exemplo. Isso a gente já Tá. faz
de forma rotineira. A gente sempre tem que, apenas no implante, a gente ajusta de acordo com a sensibilidade do paciente. A sensibilidade que eu quero dizer é que as células femininas, a mulher, todo ser humano, ele tem um hormônio, ele tem um contato com a célula, né? Então, tem pessoas que têm um número maior de sensores, vamos falar assim, e tem pessoas que têm um número menor. Então, por isso que a sensibilidade pode ser maior ou menor. Mas tem outras coisas que podem influenciar nessa sensibilidade, como o emocional, por exemplo, também atua nisso, como também a genética, o peso. Então, uma série de fatores que pode implicar na dose que a gente precisa usar e também nos compostos, em quais que a gente vai escolher para poder definir o tratamento daquela pessoa. Não é uma coisa fixa, não, entendeu? Uhum. Ô, doutor, e pessoas que tomam Beleza, Cris. anticoncepcionais, por exemplo, isso pode atrapalhar também a definição muscular, eliminar celulites. Isso foi um dos motivos que eu deixei de tomar lá, né? Quando eu era novinha, eu falei, não vou tomar esse negócio, não. Porque eu Não, já tinha olha, uma tendência a varizes, né? Minha mãe já tinha, meu avô tinha, eu comecei a perceber que a minha circulação começou a piorar e novinha, né? Só que eu tava naquela fase também muito neurótica, vamos dizer assim. Mas enfim, é, agora, eu não sei se as pílulas de hoje em dia, anticoncepcionais de hoje em dia, afetam tanto como naquela época, né? Retenção de líquido, essa questão da pele ficar com ondulação, com celulite. O olha, que você os diz? hormônios, o anticoncepcional, ele é um hormônio feminino, né? Tem o estradiol, a progesterona, geralmente tem os dois associados, né? Então, geralmente, o hormônio feminino, ele traz as características femininas e tem alguns efeitos indesejáveis, como a retenção de líquido, por exemplo. Alguns aumentam o peso realmente, não só o inchaço, que uma coisa é ter o inchaço, outra coisa é realmente engordar, como a gente já Sim. citou no injetável que a gente conversou. E também, então, o que eu quero dizer é que esses efeitos colaterais que você disse, igual a celulite e todos esses sintomas que a mulher não gosta esteticamente, realmente o hormônio feminino, ele traz isso. Agora, é verdade que os hormônios, os tratamentos, né, as medicações que foram criadas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, praticamente não tem nada a ver com as medicações mais recentes. Então, hoje em dia, você tem uma pílula anticoncepcional com efeito contraceptivo, com um efeito colateral muito menor. Porque como a dose do hormônio é muito menor, ele também dá menos efeito colateral. Mas, repetindo o que nós conversamos, tem mulheres que são muito sensíveis. Então, apesar do hormônio ser com uma dose pequena, em algumas mulheres ele pode trazer um efeito estético que ela não gosta, como se fosse, assim, cada um é cada um, né? Então a gente tem Sim. que respeitar. Então, se o organismo dela não se adaptou a um determinado tipo de pílula, mesmo sendo uma dosagem menor, a gente troca, faz uma substituição, até chegar num ponto que. E a gente compensa também, né? A gente pode compensar se ela tem um efeito adverso, como você mesmo faz, né? A gente já faz essa compensação e aí a pessoa consegue ter um estilo de vida normal. Existem várias formas da gente compensar. Como a outra pessoa já perguntou a respeito de má circulação, o aumento, todos nós sabemos que o hormônio feminino não é indicado para quem tem problemas sérios de circulação, ou por exemplo, varizes e tudo mais. Sim. Tem riscos, então tudo a gente tem que avaliar com cuidado. Aqui eu não posso ser muito específico nas respostas, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta muito simples, mas ela é uma coisa que tem que ser melhor avaliada de caso a caso, entende? Não dá para a Claro, gente generalizar tudo, né? Mas via de regra, exatamente. essas pílulas mais novas, elas vêm com menos hormônios e têm dado menos problema. Isso é fato. Fato, né? Doutor, e agora, fala pra gente, depois eu quero que você fale do livro também, mais relacionado à longevidade, até aparência de pele, tudo isso, mas primeiro eu queria dicas práticas do que elas podem fazer nessa quarentena
para manter o peso? O que você poderia sugerir assim, de forma, né, que sejam coisas simples? Tá, uma coisa simples. Primeira coisa, quando você for fazer a compra de alimentos para sua casa, ali que vai começar a sua dieta. Então não compra coisa que você não deva comer, porque na hora que tiver fome você vai comer o que tiver em casa, tá? Então isso é uma coisa tranquila de fazer e simples. Segunda coisa, manter as atividades físicas, seguir a Luana, que ela dá dica boa pra caramba, queima a caloria, vê o corpo que ela tem, ela é um bom exemplo daquilo que ela faz, né? Então, atividade física, uma alimentação regrada e fracionada, ou seja, uma dieta balanceada. Essa dieta balanceada, eu sugiro a pessoa ter uma orientação nutricional, com nutrólogo, com nutricionista, um profissional que vai te orientar de forma correta. Hoje em dia, eles estão fazendo muita telemedicina, né? Ela foi até agora, parece que Liberado, né? liberado devido ao coronavírus, para É, evitar a movimentação das pessoas e também muito para legal. aliviar, é muito legal, porque alivia os pronto-socorro também para pessoas que realmente estão precisando mais, né? Então, Sim. isso desafoga o sistema por exemplo, de tanto o pronto-socorro quanto os outros sistemas de atendimento em ambulatório que existem. Então, hoje você consegue ter orientação de forma bastante tranquila Sim. da medicina. Doutor, o que, o que nós fazemos no nosso programa com a nossa nutricionista é exatamente isso. É claro que cada pessoa é uma pessoa, né? Então a gente sugere um cardápio Sim, equilibrado. ok. A gente explica em relação às porções, o quanto é a porção de cada pessoa, ou seja, ela vai aprendendo a conhecer o próprio corpo, porque, claro, ali não é uma consulta particular, não é algo específico. Então, é para ela aprender como ter um estilo de vida saudável e não exatamente fazer uma Perfeito. dieta Aham. específica, né? Uhum. Mas o resultado é muito bom, porque elas aprendem a entender o corpo, né? Ou seja, elas aprendem a perceber se elas têm alguma intolerância, de repente, ao glúten, à lactose. Isso assim, de forma perceptiva mesmo, né? Aham. Uma semana elas vão tirar isso e vão reparar como que o corpo reage, porque eu acredito assim, além da gente ir a profissionais, né, nutrólogos, tem pessoas que não podem, não têm essa condição. Mas, em primeiro lugar, é buscar o conhecimento, né? Porque Isso. muitas vezes elas vão ao nutricionista, um nutrólogo, ele fala, faz essa dieta. Ok, mas por que eu estou fazendo essa dieta? O que isso vai fazer no meu corpo? Né? Então, entender, aprender. E eu aprendi muito nessa minha jornada dessa forma. Então, aprendendo a perceber o que me fazia bem, o que não me fazia, o que de repente inchava a minha barriga, o que me dava dor de cabeça, o que não me dava. E de forma geral, para todos, né? Buscando aí sempre uma alimentação realmente saudável, equilibrada, com todos os nutrientes aí que vão ajudar no bom funcionamento do corpo, do intestino. Eu uso muito coisas naturais também. Alguém falou de diurético, eu tomei por anos. Várias coisas aí, diurético, aqueles termogênicos, tudo isso. E acreditava que só isso ia me dar resultado. Porém, às vezes, claro, né, com indicação médica é outra coisa. Até a gente fez uma suplementação que foi muito boa para mim, para a parte cognitiva e para pele e cabelo também, que eu amei. Até tô mais jovem. Mas, por exemplo, os chás. Eu adoro os chás. Você faz um chá de cavalinha, um chá de dente de leão, de repente um hibisco. Isso ajuda. Não vai fazer milagre? Não vai fazer milagre, gente. Não faz milagre. Mas vai ajudar você a se sentir melhor, desinchar, né? Então abusou um pouquinho no fim de semana. Então essas pequenas mudanças, mesmo tendo um acompanhamento com um profissional ou não, né, com um médico de uma especialidade como nutrologia, endocrinologia, a gente precisa ter. Eu nunca deixei de lado os meus médicos, né? Eu sempre busco conhecimento, busco conhecer meu corpo, me consultar. Porém, a gente tem que fazer o pequenininho ali do dia a dia também, né? Eu acho que os seus programas
são excelentes, ajudam demais as pessoas no dia a dia, principalmente nas grandes cidades, que a locomoção é difícil, né? E ainda mais agora esse período que choveu pra caramba. Então, eu acho que você ajuda muitas pessoas com o programa que você tem. A gente mesmo aqui em casa, você está perguntando sobre dicas agora na época da quarentena, é você seguir um programa desse, né? Nós mesmos aqui em casa, a gente tem feito, como a gente não está indo em academia, a gente está seguindo um programa. Ela também me perguntou antes de eu começar aqui, você vai fazer ginástica ainda? Que hoje tem um dia cheio pra caramba. Falei, pô, se você não esperar, a gente faz. Então a gente está seguindo uma programação que, dentro de casa, né? E a gente não está parado. Então eu acho que não deve parar, não precisa, tem como fazer, é só colocar horário e seguir um programa como o seu, por exemplo, que você aborda de forma muito geral e abrange uma boa parte do que precisa, né? Sim. Quando a pessoa tiver um problema específico, ela procura um profissional específico se for necessário, né? Então, Exato. eu queria convidar todos, se que quiserem ter mais informações, a seguir a gente no YouTube, no meu YouTube, que é DR de Doutor, sem ponto, Cláudio Ambrosio. Ali a gente está sempre postando algum vídeo com algumas dicas. Então, eu vou estar ali sempre colocando novidades e convido vocês para isso. E também, se tiver alguma necessidade, pode mandar um direct no Instagram, que vai ser um prazer responder. Isso, o doutor atende em São Paulo, Isso, atende em Espírito Santo, né, doutor? BH, isso. Rio de Janeiro, Rio de Rio Janeiro. Vitória, São Paulo, Rio, Vitória e Minas. Em Muriaé, Minas. Gente, o doutor é que deixa aquela mulherada do Rio que sai nas escolas de samba, lindas, maravilhosas, ele que cria os monumentos, ele que ajuda elas chegarem naqueles corpos esculturais, né? Porque aquilo é escultura. Não é, doutor? Tudo começou que eu atendi assim, um ator, porque ele precisava estar melhor para um papel, então ele tem todo aquele biotipo, né, do que precisa para o personagem. E aí deu certo e no prazo que precisa, porque existe um prazo também para ele começar a gravação. Então, o assunto aqui é emagrecimento, tá perguntando qual o assunto? Boa saúde, qualidade de vida. Então, tudo começou, essa questão de ser médico das celebridades, quando eu comecei a dar esse bom resultado. E depois veio uma moça que seria a capa da Playboy, ela queria se preparar para estar legal para a capa da Playboy. Também atingimos um resultado muito legal. E aí começou o boca a boca, né? E daí, com o passar dos anos, eu atendo hoje uma quantidade muito grande de pessoas muito conhecidas e até as pessoas por trás das câmeras, né? Que são os diretores de canais de TV, apresentadores e tudo mais. Então, foi assim que começou. Começou no boca a boca mesmo. E aí, tá essa abrangência toda, graças a Deus aí. A gente atende paciente do exterior, atende paciente de todas as regiões do Brasil, né? Parabéns, doutor. Inclusive, o doutor também é alergista, levo o meu filho nele, né? Tá fazendo tratamento com ele. Doutor, eu queria que você falasse do seu livro, que eu tô louca para ler, ainda não peguei ele, mas pegarei, ainda com uma assinatura lá legal, Tá? né? Aham. E por quê? Porque fala de longevidade, fala de como, né, a gente ter mais qualidade de vida, aí, independente da idade que a gente tenha. O motivo do livro, tá aqui o livro, e se você viver mais de 100 anos, né? O motivo do livro durante a consulta é muito difícil você passar informação sobre um monte de coisa importante e que não dá tempo, porque às vezes você precisa ser específico para aquilo. Então, o que eu faço, a ideia que eu tive é colocar no livro tudo o que eu acho importante as pessoas saberem e que nem sempre é possível falar no período de uma consulta. Então, o livro, que é E se você viver mais de 100 anos, ele traz informações de resultados, de opções terapêuticas, por exemplo, de exames que estão surgindo, de recursos terapêuticos, alguns que já existem, muitas pessoas não sabem,
e outros que estão em andamento, que estarão no mercado em pouco tempo, né? Então, com isso, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor. São dicas, sugestões, orientações e trazendo as novidades. E a gente faz um exercício de futurologia. O que eu fiz? É baseado no que está aqui, a gente pode imaginar o que está por vir para daqui a 10 anos, né? Uhum. Então, como a gente sabe de algumas pesquisas que estão em andamento e baseado no que existe hoje aqui, a gente faz, muitas vezes, um exercício bom. O que esperar da nanotecnologia daqui a algum tempo? O que esperar da célula-tronco? Como seria isso, né? Então, esse é o livro, E Se Você Viver Mais de 100 Anos, e tem uma novidade. Nós já estamos fazendo a versão em inglês. Olha! A gente pretende, até no final desse mês de abril, já estar lançando na Amazon para mais de 100 países. Eles vão ter a opção de fazer o e-book e também a versão impressa, né, do livro. Então, a gente já está finalizando ele, a parte em inglês. Já estamos fazendo os estudos finais, aí, tudo que leva para fazer esse lançamento. Finalizar, né? E finalizar isso e, no máximo, acredito, no final desse mês, ele já vai estar aí no mundo todo, se Deus quiser, na língua inglesa. Tá bom? Olha, demais. Parabéns, doutor. Eu acho que nosso tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer mais uma vez por tanta informação legal, por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento aí para a nossa audiência. Gente, sigam lá o doutor, enviem mensagens para ele, marquem consultas, comprem o livro. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou baixar essa live e vou deixar lá na plataforma, no Quarentena Fit, né? Que é o programa grátis que eu fiz agora para essa quarentena. Então, quem não se inscreveu, espero vocês lá. E aí vocês podem também indicar para os amigos para assistirem essa live depois, que vai estar salvo. Certo? Ótimo. E quem tiver dúvidas sobre o que nós falamos e às vezes não teve tempo de eu responder, pode mandar um direct para mim no Instagram, e aí eu respondo sem problema nenhum, tá bom? E, Muito gente, legal, doutor. o programa do Luano é uma ótima coisa, melhor, é muito bom. Pode fazer, eu indico. Ótimo. Doutor, beijos. Muito obrigada. Boa Obrigado. noite para você e a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Um grande abraço a todo mundo. Valeu, Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Eliud. Até mais. Até.